Água. Vocês conhecem alguma coisa que tem a pureza da água? Eu conheço. São as crianças. As crianças são tão puras quanto a água. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. O mês de outubro é um mês que a gente comemora o mês da criança, né? A infância, as crianças no mundo, as crianças no Brasil. Criança. Quando a gente pensa em criança, o que a gente imagina? A gente pensa num serzinho que está crescendo, que está começando a escrever sua história. É um ser humano em crescimento e formação. Mas no mês de outubro, que é o mês que se comemora o Dia da Criança, no mundo todo, é com muita tristeza que eu venho aqui nesse canal dizer que, sim, as crianças continuam a ser exploradas, gente se aproveitando das crianças para ganhar dinheiro. É com muita tristeza que eu venho aqui nesse canal trazer, assim, a minha indignação. Porque quando eu abro os canais, aqui no Brasil também, mas principalmente em Moçambique, a quantidade de pessoas abrindo canal, explorando criança para ganhar dinheiro. É uma coisa muito triste. A gente sabe que a realidade de Moçambique, assim como vários países do continente africano, e no Brasil também, existe muita pobreza, muita miséria e muita exploração. E, enfim, a gente sabe que existe pobreza, miséria, mas também existe essa pobreza no Brasil. Não pensem vocês que moram em Moçambique que aqui no Brasil não tem criança passando fome. Tem, e tem muita criança passando fome. Agora a diferença é que aqui no Brasil ainda existem políticas públicas, existem leis que protegem as crianças. São leis que funcionam? Nem sempre, mas pelo menos existe lei aqui. Agora, o que eu fico indignado, o que eu fico muito triste é a utilização de crianças para ganhar dinheiro. Eu fico, assim, muito chateado de a gente perceber que as coisas não mudam. Mas o que eu fico mais triste ainda é de ter pessoas aqui no Brasil que são inteligentes, pessoas de diversas religiões, mas principalmente os evangélicos, que sustentam essa máquina de exploração. Não é possível que uma pessoa religiosa que tenha fé não perceba que aquelas crianças estão sendo usadas para ganhar dinheiro. É muito triste e eu fico assim muito indignado. Então, novamente eu venho aqui nesse canal dizer: preste atenção nos canais que vocês estão enviando dinheiro. Veja se essas crianças não estão sendo exploradas. Por favor, é um pedido que eu faço. Preste atenção. Cuidado, não acredite em tudo que você vê. Aquelas crianças podem estar sendo usadas. E aí hoje, no dia de hoje, eu venho aqui trazer eu não sei, gente, não é uma denúncia. Hoje eu vou trazer, na verdade eu quero fazer um questionamento. Porque eu vi o canal de um moço lá de Moçambique chamado João de Deus. Que é esse moço aqui. O João de Deus, ele está nas plataformas do Facebook e do YouTube. Ele tem um canal onde ele dá comida para as crianças. Mas, assim, no primeiro momento, assim, que me chama a atenção é a quantidade de crianças e a idade das crianças. Aquilo é tão chocante, é tão triste ver. Aquelas crianças não eram para estarem ali. Aquelas crianças tinham que estar na escola, na creche, estudando, e não ali pegando um prato de comida. Mas esse senhor João de Deus, ele faz um trabalho lá com essas crianças, dá comida para as crianças e ganha Pix. E o Pix é enviado para uma brasileira. A brasileira recebe esse Pix e eu não sei, gente, como é que isso funciona. Na verdade, não existe um controle, não tem. Então eu não estou fazendo acusação, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu questiono a forma com que é feita. Então eu sei que o seu João de Deus irá ver o meu vídeo. Então eu estou aqui para te questionar a forma com que o senhor está fazendo isso. Porque para mim é inadmissível aquelas crianças debaixo daquele sol, aquelas comidas sendo preparadas, não sei como é preparada, e depois aquelas comidas ficam horas, minutos, não sei, expostas para depois serem servidas. Então a comida, aliás, fica fria, esfria a comida na hora que as crianças vão comer e a gente percebe que as crianças estão famintas. Famintas, aí as crianças comem aquela comida, não sei, feita com o dinheiro enviado por Pix para uma brasileira. É uma brasileira que pega esse dinheiro. Aí compra essa comida para as crianças, não refrigerante para as crianças. Não sei se refrigerante é a melhor coisa para dar para essas crianças, né?
Acho que fruta seria bem mais barato, mais nutritivo, mas eu não sei, não é sobre isso. A questão é, me dói ver aquelas crianças debaixo daquele sol escaldante comendo aquela comida, que provavelmente esteja fria já. E o que dói mais ainda é pensar que aquelas crianças irão comer e certamente a mãe daquelas crianças está com fome. Eu fico pensando, se você vai fazer um projeto social, um projeto que atinja também a mãe dessas crianças, porque mãe também tem fome, pastor. A mãe dessa criança também está com fome. Então, eu não sei como é feito isso, essas doações desse dinheiro que vocês fazem, mas eu acho que vocês precisam cuidar melhor dessas crianças. Essas crianças precisam comer na sombra. Elas precisam comer uma comida adequada, mesa para essas crianças, para elas não comerem no chão. E vocês, brasileiros, que estão ajudando o projeto do João de Deus, cobrem isso dele. Se vocês estão ajudando, então, pelo amor de Deus, vocês são religiosos. Jesus disse, cuide das criancinhas, vinde a mim as criancinhas. Cuidem dessas crianças. Criança não é para ser explorada. Não dá para unir dinheiro, pix e criança, tem alguma coisa errada. E eu também vi um depoimento do seu João de Deus que eu fiquei um pouco com medo. Porque a impressão que eu tenho é que Moçambique ele caminha para a libertação da mulher, para que a mulher seja independente, para que a mulher ganhe seu dinheiro, para que a mulher estude, que a mulher faça faculdade. Aí o seu João de Deus fala esse depoimento aí, dá uma olhada. Minha gente, mais um regulamento aqui no nosso canal, né? Regulamento é claro, esse regulamento já qual eu passo aqui são para mulheres casadas. E mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam de que a mulher não pode sair sem pedir a permissão ou a autorização do seu marido para poder sair? Isso é aquelas mulheres que simplesmente apareceram as amigas, preparou e saiu. Antigamente, principalmente aqui na África, minha gente, antigamente isso era inadmissível. A mulher, quando quisesse sair para ir em casa das suas amigas, ir conversar, ir dar um passeio, ir visitar os seus familiares, ir visitar a sua mãe, ir visitar qualquer pessoa, ele tinha que parar para poder conversar com o marido. Caso o marido permitir que vá, ela poderia ir. Quando o marido dizer não, é não mesmo, minha gente. Eu fiquei preocupado porque o Moçambique que a gente espera para o futuro é um Moçambique que as mulheres sejam livres, donas das suas próprias escolhas e que elas não sejam escravas dos seus esposos, que elas não fiquem trancadas dentro de casa, que elas vão à luta, que elas estudem, que elas sejam donas das suas histórias. Aí vem um pastor e diz que é para as mulheres serem obedientes aos maridos. Aí eu depois que eu vi tudo isso, eu não fiquei feliz, eu fiquei triste na verdade, porque as crianças continuam sofrendo, debaixo do sol quente, comendo no chão. É muito triste e financiado pelos brasileiros. Uma brasileira recebe o dinheiro em Pix. E aí a gente vê essas crianças comendo debaixo daquele sol, certamente com muita fome, mas a minha preocupação também é com a mãe dessas crianças, que certamente está com fome. E aí depois desse depoimento, dessa pregação do pastor, eu fiquei pensando, meu Deus, 2025. 2025. E o pastor com uma ideia tão ultrapassada. Obedecer, pastor. Mulher tem que ser dona da sua própria história, estudar, trabalhar. Essa ideia do Senhor é uma ideia ultrapassada, antiga. Não é isso que a gente espera. Que Deus, pastor, que Deus proteja essas crianças. Agora, criança comendo debaixo do sol, no chão, horas e horas numa fila, crianças pequenininhas numa fila, é no mínimo triste. Que as nossas crianças permaneçam puras como a água. Nós estamos de olho. Muito obrigado, até o próximo vídeo.